Olá! Hoje nós vamos conversar sobre os jovens do século XXI e seus modos de ser e estar no mundo. Eles são nativos digitais e, conectados, usam seus celulares e computadores como continuação do próprio corpo. Os mais novos, nascidos a partir da segunda metade da década de 1990, integram a chamada geração Z. Eles apostam na consciência social e querem salvar o mundo da recessão, do desemprego e do desastre ambiental. Para debater sobre o tema, nós convidamos Eduardo Stelita, especialista em diversidade e liderança de jovens. Ele é engenheiro de produção e matemático pela PUC-Rio, com Master em Engenharia pela École Centrale de Paris. Desde 2012, ajuda empresas a colaborar de forma eficaz com as gerações mais jovens. E Paulo Carrano, doutor em educação. Ele é professor associado da Universidade Federal Fluminense e coordenador do grupo de pesquisa Observatório Jovem do Rio de Janeiro, da mesma instituição. É autor de artigos, livros e documentários sobre juventude. O programa Pensares começa agora. No mundo contemporâneo, acelerado pelo avanço tecnológico, mergulhado na cultura audiovisual e marcado pelo predomínio do instantâneo, surge uma geração que quer fazer tudo do seu próprio jeito. É a chamada geração Z. É bom prestar atenção nesses jovens que, em 2025, devem representar 75% da força de trabalho no mundo. Eduardo e Paulo, dá para definir em poucas palavras o que é essa geração Z? Olha, eu tenho muita dificuldade com encapsular as gerações de jovens ou qualquer geração em letras ou em qualquer outro tipo de definição. Há tendências, né? Há tendências e dentro dessas tendências convivem tantas outras possibilidades. Agora, o que há, de fato, é um processo de individuação muito forte, que é inaugurado com a modernidade. Os sujeitos não são mais herdeiros perfeitos dos seus pais, das suas comunidades de origem, e passam a ter um campo de autonomia maior, né? Então, esse processo societário amplo, que antecede a própria internet e aquilo que a gente conhece hoje como redes sociais de internet e tecnologia presente, são amplificados por esse processo de autonomização. Ora, esses sujeitos mais autônomos, mais capazes de se fazer a si mesmo, têm nessas tecnologias um campo aberto para se produzir. Então, acho que essa característica de se fazer a si mesmo, né, com um grau de autonomia maior, acho que é o traço mais distintivo disso que a gente pode chamar de uma geração predominante. Entendi. Eduardo, e você? A forma como eu defino gerações são grupos de pessoas que conviveram por um espaço de tempo em que os eventos sociais marcaram aquele momento da evolução do indivíduo. Então, temos, por exemplo, a geração Baby Boomer, que é a geração que nasceu do momento de reconstrução da sociedade após a Segunda Guerra Mundial. E em cada geração nós temos um paradigma dominante, nós temos um paradigma que convive com os anteriores, convive com outros paradigmas, mas que domina a forma de pensar e a forma de existir na sociedade. Então nós temos, por exemplo, com a geração Z, uma diferença com relação à geração precedente. A geração Y é uma geração que é mais focada no individualismo, que o paradigma dominante é do desempenho e da individualidade, e nós temos com a geração Z o surgimento de um novo paradigma, que é o paradigma da colaboração. Ótimo você falar isso, porque eu tenho aqui uma pesquisa da economista e pesquisadora inglesa Norina Hertz, que acaba de publicar um estudo com 2.000 jovens ingleses e norte-americanos, entre 18 e 23 anos. E a conclusão é auspiciosa, como você diz. Ela diz que essa é uma geração altruísta, nada egoísta, sensibilizada com a desigualdade econômica e social no mundo. Né? O que explicaria essa mudança de mentalidade? Se você aceita essa mudança. Eu aceito como nichos de tendência, né? Por exemplo, veja o caso da própria internet. O Brasil, vamos pegar o caso brasileiro. Uma das características dessa geração seria a presença nas redes sociais, o uso da internet. Ora, nós temos cerca de 54 milhões de jovens.
né? De 9 a 17 anos, nós temos aí cerca de 28 milhões, e cerca de 4 milhões, 3 milhões e 600 milhões de jovens de 9 a 17 anos nunca acessaram a internet. Então, nós estamos falando de uma geração, por exemplo, que vive uma profunda desigualdade de acesso a isso. Então, eu relativizo essas visões que colocam o topo de uma tendência como se fosse a tendência geral. Então, é como se falou aqui o Eduardo. Mas você acha que essa geração não é mais sensibilizada com a desigualdade social, por exemplo? Eu não sei, eu acho que o conservadorismo se reproduz, a desigualdade se reproduz e vai se reproduzir também nos jovens. Então, é um campo de disputa permanente. As gerações são disputadas pelos diferentes valores da sociedade. Se fosse assim, nós estaríamos agora caminhando, nós estamos muito otimistas em relação ao mundo e nós não estamos muito otimistas em relação ao mundo. Nós estamos permanentemente disputando valores. Eu acho que essa geração pode ser mais sensibilizada desde que seja provocada a isso. Aí entra o papel fundamental da educação. Uma educação que seja também uma educação em torno de valores, em torno da ética, em torno do compromisso com o outro, né? Parece que essa geração mais nova, que nós estamos chamando de geração Z, ela já se preocupa com a desigualdade, ela já é mais colaborativa, mas ela não é tão otimista. Quer saber uma coisa? Olha, na pesquisa, 95% dos jovens entrevistados estão muito desiludidos com a política tradicional. Isso é no mundo, né? Porque essa desconfiança, vocês acham, generalizada em governos e no mundo? Porque aqui a gente tem até motivos para entender. Mas por que está acontecendo? Bom, eu acredito que o que aconteceu, e aí, de novo, né, quando a gente insere uma geração, ela nunca existe no vácuo, ela existe dentro de um contexto. Muitas vezes eventos que ocorreram 20, 30 anos antes impactam a forma de enxergar o mundo dessa geração. Então, o que aconteceu foi que a partir da década de 70, mais especificamente no início da década de 80, a gente viveu a crise do petróleo. E a crise do petróleo fez com que a confiança nas instituições começasse a ruir. Primeiro com relação às empresas, depois com relação ao governo e ao sistema previdenciário, como a gente vivencia hoje em dia. Depois a própria confiança na igreja, na escola. Aos poucos, todas essas instituições foram ruindo e as promessas que elas faziam aos indivíduos da sociedade não conseguiam ser cumpridas integralmente. Então, quando a gente chega no contexto atual, um contexto de grande corrupção, um contexto em que políticos ascendem o poder através do populismo ou através de um discurso de ódio, como é o caso do Donald Trump, a gente vê realmente uma geração que é desconfiada das instituições, que aprendeu dos seus pais, muitos das gerações Y, que cresceram num ambiente que se dizia você tem que correr atrás da sua paixão, correr atrás da sua expressão, e que perceberam que deveriam confiar mais neles mesmos do que nas instituições. Então, essa descrença nas instituições existe, sim, e nós vemos, eu acho, com essa geração, um fenômeno global, e aqui no Brasil também específico, de contestação às estruturas sociais vigentes, muito parecido com o movimento que a gente viu realizado pelos baby boomers no final da década de 60. Então, como é que isso se evidencia? Nós temos um movimento de ocupação das escolas, do qual o Observatório Jovem falou, e falou com muita propriedade. Nós vemos um movimento de liberação e libertação das mulheres, né, desigualdade, de busca de igualdade de gêneros. Nós vemos um movimento contra o racismo e a favor do equilíbrio entre as diferentes etnias dentro da sociedade, e nós vemos um movimento a favor da comunidade LGBT e contra a homofobia. Então, essa geração é uma geração que tem mostrado muita força e que tem tido um papel nessa transformação social que a gente está enxergando hoje em dia. Queria só completar algo, concordando com essa análise do Eduardo. Tem a ver com esse campo de autonomia que eu falava antes, né? Ou seja, alguns sociólogos vão dizer que a crise, né, das instituições é porque elas não conseguem fazer valer integralmente os seus programas institucionais. Então, isso significa dizer o seguinte: não há uma única instituição que consiga ser
hegemônica, predominante. Isso gera, por exemplo, crise nas famílias, né? Quer dizer, os pais que achavam, muitos ainda acham, que os filhos devem ser espelhos idênticos, perfeitos a eles, e eles vão encontrar outros valores na sociedade. Mas a esse própria é o choque escola, de gerações, né? Sempre houve, né? Nem sempre. O choque de geração é um conceito bastante preciso, né? Quando os valores, né, de uma sociedade, de uma geração mais antiga não conseguem se valer integralmente. E há, por exemplo, numa sociedade integrada, né, de alguma maneira, pelos valores que a própria internet traz, muitos valores compartilhados, né? Tem um estilista paulista que fala algo muito engraçado. Antigamente, as mães queriam usar as roupas das filhas para serem adultas. Agora as mães usam as roupas das filhas e criam problemas, ou seja, porque elas querem parecer jovens também. Então há valores compartilhados. As filhas usavam a roupa da mãe para então, parecer mais velhas e agora as mães querem usar a roupa das filhas porque ser jovem na sociedade como a nossa é um valor. Então, crise de geração não existe nesse contexto, há compartilhamento de valores. Então, a crise de geração é algo muito específico, né? Por exemplo, os anos 60 marcaram uma crise. Não há choque muito, mais. O choque ele é parcial. Agora, o que nós temos, eu queria trazer para esse campo, é que a própria educação tem que se repensar, a educação escolar, a educação familiar, a educação das instituições, que esse sujeito jovem é muito autônomo em relação à sua capacidade, à sua potencialidade, os meios que ele tem para poder escolher. E muitas vezes a gente não reconhece isso e quer fazer o nosso valor institucional prevalecer. E aí sim, entra um choque, não necessariamente de geração, mas um choque de respeito e diálogo. Autoridade? Né? A autoridade não consegue se valer mais de maneira a priori. Ela tem que convencer. Isso, para quem consolidou a ideia de que o jovem tem que obedecer, que a criança tem que obedecer, ter que se fazer convencer pode parecer até uma ofensa. E esse jovem quer ser convencido. É por isso que ele não acredita tanto nas instituições e ele não quer participar daquilo que ele não possa controlar diretamente. Os coletivos juvenis, você citou vários, desde a maior importância, né, vão querer práticas mais horizontais. O que são práticas mais horizontais? São práticas onde eles não delegam a representação para outro, para uma instituição, por exemplo, e onde eles podem controlar e ver de perto aquilo que está sendo proposto e a atuação própria daquela instituição ou daquele coletivo. Então é um mundo diferente, que nos cobra conhecer mais essa juventude. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Voltamos em seguida para continuar a conversa sobre geração Z, os jovens que querem mudar o mundo. Até já. Esse é o programa Pensares. Hoje o nosso assunto é a geração Z. Definição que surgiu a partir do termo zapear, que quer dizer mudar as coisas de forma rápida e repentina. Além disso, essa geração é multifuncional. Esses jovens estão habituados a controlar diversas mídias ao mesmo tempo, navegar na internet, assistir um filme, mandar mensagem pelo celular, ouvir música, não é isso? Eles têm um estilo de atenção diferente, especial, você acha, Eduardo? Eu acho. Estudos mostram que o attention span, né, a duração da atenção da população mundial está reduzindo. Né, está se reduzindo, a população mundial. A gente, hoje em dia, lida com mais informação, sim. Bom, voltando para a questão dos youtubers, quando você ouve os youtubers falando, eles falam mais rápido. Então, eles têm uma comunicação mais ágil, eles estão mais acostumados com aquela troca de informações, o repartie em francês, né? Uma pessoa diz algo, você responde imediatamente. Eles estão acostumados com esse tipo de comunicação, mas o inconveniente dessa comunicação é que nem sempre ela é clara, precisa o suficiente, às vezes ela é um pouco ambígua. Então, sim, hoje em dia a agilidade na comunicação ela está mais presente, sim. Agora, quanto à atenção deles, Paulo, isso quer dizer que eles têm um tempo menor de atenção, como disse o Eduardo, mas ela é uma atenção mais assim focada, ela é mais direta, ela é mais bem aproveitada? Eu creio que assim, é trade-off, né? Você tem que fazer escolhas. Se você tem mais capacidade de reter coisas com muita rapidez e muitas coisas ao mesmo tempo, isso é um ganho.
É um ganho para várias atividades, né, da vida. Mas pode-se perder coisas nesse processo, por exemplo, a profundidade, a atenção, o cuidado, por exemplo. Vamos pegar o caso aí de uma doença da época, né? Essa hiperatividade ou aquilo que é receituado como uma doença enfim, a chamada... ADHD. Déficit de Déficit de atenção, que é o e chamado hiperatividade. o déficit de atenção é que passa a ser considerado algo orgânico, mas fundamentalmente pode ser lido também como algo societário, né? Nós somos levados a ser multitarefas, a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e isso cria um problema de foco, né, de atenção. Então, assim, o equilíbrio pode ser muito importante, e as escolas têm que estar atentas a isso. Elas têm que dar resposta a esse sujeito que quer e precisa e sabe fazer coisas variadas ao mesmo tempo, mas talvez seja a escola aquela instituição que pode dar também aquilo que é o tempo lento necessário para a disciplina corporal, para a atenção. Por exemplo, ele falou dessa conversa rápida, escuta e resposta, as pessoas estão perdendo a capacidade de prestar atenção no outro, porque ela está ansiosa para querer falar. Mas você acha que isso é reversível? Tudo no humano pode ser reversível, desde que seja uma escolha societária. Né? É preciso se educar. Porque ele vai lidar num mundo, essa criança vai lidar num mundo que é assim. Sim, mas... Porque naturalmente eles estão desenvolvendo outras habilidades intelectuais e de atenção mesmo. Eu imagino. Eu sempre sou muito otimista em relação, sabe, a avanços tecnológicos, ao avanço da humanidade. Eu sempre acho que sempre vai acontecer alguma coisa que vai mostrar a gente que, olha, foi bom aquilo, que eu era tão contra, né, aquela atenção reduzida, o tempo de atenção, não a qualidade reduzida, e de repente é isso mesmo que eles precisam. Mas parece que é algo complicado, é que é essa noção de progresso como uma flecha do tempo, ou seja, a gente está sempre andando para frente. Há uma frase que é muito utilizada, a escola do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. É uma frase interessante que mostra que a instituição escolar precisa se adaptar, precisa acelerar um pouco o seu ritmo para dar respostas ao tempo contemporâneo. Por outro lado, eu pergunto, muito do século XIX, né, que nos fez como humanos, também não pode ser retomado como instituições, algo importante, como, por exemplo, a ideia de coletividade, a ideia de que você pode produzir em comunidades de aprendizagem. Isso é uma ideia do século XIX. Isso é uma ideia que ficou muito própria. Você tem um livro do Domênico de Masi, A Emoção e a Regra, que ele vai mostrar que os grupos criativos que se instituíram nos clubes de cientistas, de jogadores até, do século XIX, eram mais criativos. Quando eles se tornaram instituições a partir dos anos 30 e dos anos 50, eles tornaram-se menos criativos. Ora, isso é uma invenção do século XIX. Mas olha só, agora você luta por percebe direitos, que a juventude ela não aceita mais passiva uma programação de TV, mesmo TV a cabo. Ela quer produzir seus vídeos e colocar no YouTube, no Vimeo. Ela produz seu conteúdo. Ela quer produzir e está fazendo isso. Evidentemente. Ela usa para estudar também YouTube. Esses canais, redes sociais. De novo, eu me junto ao Paulo quando a gente fala de gerações. Né? É importante contextualizar. Existe um fenômeno mundial de gerações em que muitas vezes é enxergado sob o prisma dos países ocidentais desenvolvidos. Então, no caso do Brasil, a gente pode falar de uma série de características das gerações que tem a ver com um perfil socioeconômico, classe A, classe B, classe C. Né? Mas é importante lembrar que as desigualdades sociais no Brasil, muitas vezes, elas fazem com que uma série de características não se exprimam, não sejam expressas. Porque, por exemplo, o acesso à tecnologia não é uniforme na sociedade brasileira, né? Nós temos... Sabe o que acontece? É que se a gente não eleger mais ou menos uma camada geral do mundo, fica muito difícil. Claro, porque aí a gente vai ficar claro. Né, só batendo numa mesma tecla. A gente não consegue discutir sobre tudo. Eu acho que a gente pode generalizar. Existe fenômenos mundiais, né, voltando, né, o que é uma geração? São fenômenos mundiais que estão formando, que estão ocorrendo nos anos formadores desse jovem e que formam a visão de mundo. Esses fenômenos mundiais, eles continuam acontecendo. Só que no contexto do Brasil, em que, por exemplo, 2/3 da população brasileira é analfabeto funcional, a gente não pode extrapolar os dados de internet, de acesso, de abertura cultural. A abertura cultural é um dos aspectos, né? Pesquisas mundiais mostram que
um jovem da geração Z que está no Facebook, 26% dos amigos deles estão a uma distância de avião. Isso você não pode generalizar para camadas mais baixas da população, né? Então, é importante ter essa nuance em mente. Mas falando da internet, qual eu acho que é um problema para a atenção? É que, hoje em dia, a internet, as redes sociais, ela se tornou algo que compete com o ócio. Então, o jovem não desenvolve a capacidade de estar no ócio, não desenvolve a capacidade de pensar. Desenvolver uma subjetividade que é muito importante, né? A gente vê isso desde a criança, desde pequena, que se ela ficar toda hora sendo muito requisitada, ela não vai desenvolver, ou com cuidado, não vai desenvolver. É que eu falava um pouco do tempo lento do século XIX, ou seja, a necessidade do tempo lento, esse tempo lento da reflexividade, esse tempo lento que nos exige até uma certa, vamos dizer assim, coerção de nós mesmos para ouvir o outro, né? Eu tenho que falar, eu quero falar, mas o outro está falando, né? Então, essa velocidade que muito é elogiada quando se fala da geração Z, ou essas gerações, ela também pode ser prejudicial à convivência humana. Alguma coisa se perde sempre, né? Alguma coisa com a evolução se perde. Agora, quanto à expectativa de entrada no mercado de trabalho, né, atentos para as diferenças sociais e econômicas, né, dessa geração. Eles têm alguma coisa em comum, você acha, Paulo, que eles procuram, eles são mais imediatistas quanto à profissão, vão procurar uma profissão que dê um resultado mais rápido? Não estudar medicina é muito tempo de estudo, vamos supor. Eu creio que o que há de mais comum, né, do ponto de vista da relação dos jovens com o mercado de trabalho, é algo que Eduardo já começou a falar com a desregulamentação, a desestruturação do mundo do trabalho dos anos 70. Ou seja, isso é uma longa marcha que vai gerar hoje uma sociedade que alguns sociólogos vão chamar de sociedade de risco, né? O que é uma sociedade de risco? É uma sociedade onde o futuro é incerto, onde você tem um campo de possibilidades, né, grande para poder escolher, mas ao mesmo tempo você não sabe onde vai chegar. A própria noção de carreira desaparece, né? Então você é levado a pensar que você tem que ser polivalente, você tem que mudar muito rapidamente. Isso vai gerando uma certa crise de identidade, que pode ser negativa, mas pode ser positivada no sentido de mudanças que você vai buscando para se colocar. Então, no caso dos jovens, eles têm que ficar muito atentos. Acho que essa é a grande tarefa, né, da educação, dos educadores, dos pais, e os jovens têm que fazer um esforço para isso também, é de ser reflexivo, né? Ou nós devemos levar os jovens a serem reflexivos sobre esses condicionamentos. Por exemplo, as chamadas profissões do futuro, né? O que são as profissões do futuro hoje? Eu quero ser MasterChef, eu quero ser jogador de futebol. Há estudos sobre isso, né? Que a sociedade vai gerando o que eles chamam de sistema de estrelas. O vencedor leva tudo. Você tem um grande advogado que ganha muito dinheiro, mas a grande maioria dos advogados não ganham tanto. Você tem um jogador de futebol que leva quase todo o recurso daquele clube, mas os outros ficam lá embaixo. Então, essa figura, estrela, de determinada área social, atrai o jovem e leva ele a pensar que ele pode ser o sujeito do topo da montanha. E a grande maioria está vivendo uma sociedade que não oferece para ele garantias de que ele possa se colocar lá no topo. Então, essa percepção, né, entre o que eu tenho de condição para ser e o que eu posso construir como projeto, muitas vezes falta aos jovens, né? Então, eles precisam saber exatamente onde eles podem chegar com os recursos que ele tem. E aí, muitas vezes, faltam suportes para superar os desafios que ele tem. Então, reflexividade é muito mais importante hoje do que conteúdo. A escola, isso sim a escola precisa compreender, não significa dar uma lista de conteúdos ou apresentar conteúdos fechados, mas levar os jovens a poder fazer boas escolhas societárias, de valores, de conteúdos, que estão na ponta do dedo da internet. Mas se eu faço uma lista no Google, por exemplo, me aparecem 50 itens de um mesmo tema. Qual é o melhor? O primeiro ou o último? O jovem tem muitas vezes dificuldade de escolher. O que eu vou ser no futuro? De todas as idades, né? De todas as idades. Com muita oferta, a gente mesmo se confunde. Exercitar a capacidade de refletir sobre si e sobre aonde você quer chegar é fundamental. Essa questão é dramática, especialmente quando se fala em empregos que desapareceram. Esse é o Você chamado, quer só concluir? Esse é o chamado paradoxo da escolha, né? Nós estamos numa sociedade, antigamente nós tínhamos sociedade que tinha as profissões de ouro, né? O médico, o engenheiro, o advogado, e hoje em dia
as regras sociais, as estruturas sociais não são mais claras. Então, você pode ser um arquiteto e ganhar muito bem, pode ser um médico e ganhar muito mal. Você pode ser um web designer, um youtuber e está ganhando muito bem. Então, o que acontece é que o jovem hoje em dia ele tem muito mais escolhas, muitos deles buscam realmente, né, quando se fala de empreendedorismo, eles buscam o empreendedorismo para virar milionário, para ser rico, para vender o meu projeto por 1 milhão, mas falta essa estruturação do caminho. Né? Então, eu concordo plenamente que o papel da escola e o papel dos pais é ajudar o jovem a refletir sobre como ele constitui o caminho, não só como ele constrói o caminho, mas como ele encontra a realização dele na construção do caminho. Né? A realização não está no fim. O caminho é importante. Vamos prestar mais atenção Guimarães Rosa. ao caminho. É isso mesmo. Muito bem. O programa Pensares termina aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados. Obrigada, Eduardo Estelita. Obrigado, Paulo Carrano, por vocês, né, darem esse show que foi hoje de informação. E para você que está em casa, um grande abraço e até a próxima.